Salve, salve galera, bora aqui acompanhar mais um vídeo do nosso canal e bora falar sobre Flamengo e Atlético Paranaense. As duas equipes entram em campo amanhã, 5 horas da tarde, pela grande final da Libertadores. Deixa nos comentários aí quem vocês acham que vai vencer a Libertadores, se é Flamengo ou Atlético Paranaense, né? E se o Flamengo realmente é o grande favorito nesse confronto e se o Atlético Paranaense vai voltar a jogar bem. Lembrando que a equipe, desde a partida que venceu o Palmeiras na semifinal, não tem feito bons jogos aí pelo Campeonato Brasileiro e é uma dúvida para esse jogo pela final da Libertadores contra o Flamengo, galera. E bora acompanhar tudo de Flamengo e Atlético Paranaense no ESPN, falando tudo sobre as duas equipes. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total a ESPN do Grupo Disney. Bora lá acompanhar o vídeo. De um lado o Flamengo, do outro Atlético Paranaense, duelo brasileiro, duelo rubro-negro, Conmebol Libertadores 2022, duas caminhadas importantes, técnicos marcantes, personagens incríveis pra gente debater aqui, mas antes precisamos receber mais um companheiro da ESPN, do Star Plus. O nosso Jean Oddi está no palco da decisão, participará aqui do F90. E é aquela coisa, Jean, ser o homem em órbita, né? Um programa de debate, estar na Lua, é mais difícil. Fique absolutamente à vontade para que, estilo o programa do Silvio Santos. Sim, não, pode berrar daí se alguma quiser dar uma palhinha, que às vezes o Zé Elias fica aqui pra mim, ó, não chama o Jean agora, sabe como é, Roma e Lazio e tudo mais. Mas seja bem... da Lazio é fanático. Não fale isso dele. Jean, grande abraço. O clima aí em Guayaquil, tanto a atmosfera pro jogo, quanto o clima mesmo. Calor, céu nublado, aquele momento Reale Júnior, correspondente internacional. Um abraço, Jean. Fala, Felipe, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para os companheiros, para o Giallorosso Zé Elias, né? A gente conhece o Zé Elias, esse coração romanista que ele tem. De qualquer forma, assim, eu acho que aqui o clima cada vez mais é clima de decisão, é clima de final, né? Ontem, especificamente, a gente viu chegarem muitos torcedores. Ainda são poucos no total, na comparação com o número de torcedores que devem chegar. A estimativa das autoridades aqui equatorianas é que até ontem chegaram mais ou menos 3 mil torcedores brasileiros. A expectativa é da chegada de cerca de 30 mil no total, né? Sendo que 12 mil por via terrestre, ou seja, 12 mil de ônibus, né? Ou de carro. Então, a gente ainda tem muita gente para chegar, mas eu te diria que de anteontem para ontem a gente já viu uma mudança considerável ali no número de torcedores nas ruas, na própria FanFest. Aliás, é curioso porque a FanFest tem mais camisas amarelas, né, nesse momento, até aqui pelo menos a gente viu mais camisas amarelas de torcedores do Barcelona, o time mais popular aqui em Guayaquil, do que exatamente de torcedores rubro-negros, sejam eles do Flamengo ou do Atlético Paranaense. Nessa proporção, evidentemente, a torcida do Flamengo muito maior, mas acho que de hoje para amanhã é que a gente vai ver o crescimento maior aí de um dia para outro em relação a números de torcedores, Felipe. Valeu, Jean. Fique aqui conosco durante todo o programa, os temas relacionados à final, sem dúvida, e também os outros. Aliás, a hashtag só até aqui, mensagem sobre o Vasco, gente. A gente já vai falar sobre o Vasco, a gente já vai falar sobre São Paulo, Atlético Mineiro, Fortaleza, disputa de Libertadores, tem muita coisa, tem Palmeiras, muito próximo de mais um título nacional, mas claro, a gente começa com Atlético Paranaense e Flamengo, prováveis escalações, vamos debatê-las. Vamos lá, turma, prováveis escalações, o Flamengo é aquela provável com praticamente sem margem de erro, né? Porque é assim nos últimos meses. Dorival Júnior, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Bora pro Atlético. Aí, eu acho que temos algumas coisas pra gente debater, porque quando o Filipão pôs o Atlético contra o Palmeiras como escalação, automaticamente a narrativa era: quem não jogou vai começar. Mas conhecemos o Filipão matreiro. Tem armadilha? Não tem? Vamos lá. Luiz Scolari, o técnico, Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Matheus Felipe, parênteses para o Canóbio. Obviamente, se o Canóbio jogar, não vai ser aí, mas é uma configuração diferente. Kelvin, Hugo Moura ou Coelho, Abner, Fernandinho, Eric ou Alex Santana, Vitor Roque ou Pablo e Terans. Começando esse debate com a história de um eventual favoritismo ao Flamengo. Eu acho que nos últimos meses, vou começar com Praz. Turma, fiquem absolutamente à vontade para entrar nessa.
me parece meio quase óbvio. O Flamengo vai jogar, ele é favorito, a não ser contra um Palmeiras ou eventualmente contra o Galo, embora esse Galo não é o Galo que a gente imaginava. Eu fui muito... O Zé estava aqui, eu defendi muito atrás, bati uma boca tremenda com Pedro, Ivo. Tá um cadeira aqui, na né? hora, exatamente. Na hora que eu vi o sorteio da Copa do Brasil, nas quartas, um favoritismo absurdo pro Flamengo, eu falava, gente, esse Atlético é muito sólido. Com o próprio Palmeiras, esse Atlético é muito sólido. Mas depois da classificação, a sequência do Atlético, seja porque o emocional se configurou para a final, houve uma queda. Esse favoritismo hoje é maior do Flamengo? Ou nesse jogo único, falar de favoritismo é quase cair num discurso vazio, Praz? Eu daria uma vantagem para o Flamengo. Favoritismo, às vezes, as pessoas interpretam como... Já ganhou. Já ganhou. É uma vantagem para o Flamengo. E não tão grande justamente por causa de ser um jogo único. Né? E eu acho que é um jogo muito difícil. O Filipão já teve outros enfrentamentos contra o Flamengo, testou várias alternativas em outras situações. Eu acho que ele vem com um time, já falei isso no programa ontem, com um time mais reforçado no meio campo, de repente com o Eric, Hugo Moura, para liberar um pouquinho mais o Fernandinho, né? Não dar uma função tão que ele seja importante na fase defensiva e tentar tirar um pouco a bola do Flamengo, né? Porque é natural que o Flamengo provavelmente vai ter mais posse de bola, mas tentar tirar um pouquinho o Flamengo da zona de conforto. Não tem histórico desse Flamengo com o Dorival em jogos que o Flamengo tenha menos posse de bola que o adversário. Pouquíssimas são as amostragens. Teve um jogo, um dos Fla-Flus, o Flamengo teve menos posse de bola. Acho que o jogo com São Paulo com São Paulo lá, aquele jogo contra o São que Paulo, cabe nos dedos de uma das mãos. O 3-1. Isso. Então, cabe nos dedos de uma das mãos no máximo de jogos do Flamengo com o Dorival com menos posse de bola. Então, a natureza do jogo é essa, isso não vai mudar. E o Filipão sabe disso e ele quer isso. O Filipão quer que o Flamengo tenha a bola, porque ele quer explorar exatamente essa velocidade nas transições, pegando uma linha defensiva do Flamengo mais lenta, né? Os enfrentamentos individuais do Felipe, do Davi Luiz e do Léo Pereira podem suscitar algum tipo de desconforto e exigir mais ainda do trabalho de recomposição do Thiago Maia, que, aliás, como primeiro volante, é absolutamente perfeito nessa dinâmica, nessa tarefa, nessa atribuição. Esses parênteses todos do time do Furacão, não sei, eles me dão uma ideia de um time mais conservador. Eu não consigo imaginar, por exemplo, Coelho e Canóbio juntos no jogo de amanhã. Um ou outro no máximo. Tô com Praz, acho que vai ser um meio campo mais pegado, mais forte, que tenha mais composição, mais ocupação de espaço, menos preocupado com as construções. Não vai fazer o 5-5-0 que fez na Copa do Brasil, não vai fazer. Com a bola 5-3-2, não. Mas linha de 5 pode ser repetido assim, porque você tira a profundidade do Flamengo, que é muito forte pelos lados, com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, com a projeção do João Gomes. Não sei. É uma tônica de um jogo realmente com o Flamengo dominando. É bueno. Olha, temos duas amostragens que são os confrontos da Copa do Brasil. Né? O Rafa lembrou do 0-0, em que o Furacão teve mais sorte do que juízo, né? Porque se olha o placar, o resultado foi bom, né? Ele saiu com um empate, sem gols, mas o ataque do Flamengo criou muitas situações. O Flamengo trabalha muito por dentro. Alguns outros jogos, contra o Inter, por exemplo, o Inter travou o centro do jogo, o miolo do campo, e o Flamengo teve que jogar mais pelas beiradas e cruzou 40 bolas. Foi um erro. E o Inter ali teve mais chances de ganhar aquele jogo do que teve o Furacão depois. No jogo da volta em Curitiba, muita gente esperava um Atlético mais ofensivo, mais agressivo, que fosse para cima, pelo histórico, pelo mando de campo e tal. Não aconteceu. O Filipão respeita demais o Flamengo. Na coletiva depois ele falou, o pessoal tá triste com a nossa eliminação, mas... É o Flamengo. É o Flamengo. Foi na cabeça do Filipão, o Flamengo é um outro patamar mesmo, é um outro nível de time. Então eu acho que ele deve, como é um jogo só, ter uma tática, claro, um pouco mais conservadora. Eu sou a favor do Vitor Roque, por exemplo. Para mim é muito mais jogador, pode levar muito mais perigo do que o Pablo. Mas possivelmente ele vai manter isso e guardar o Vitor Roque como aquela arma secreta que todo mundo sabe que de segredo não tem nenhum. Secreta não tem nada. Não tem nada, né? 3 zagueiros ele usou no jogo do Maracanã para fazer defesa com 5. Eu não sei se ele vai fazer isso. Acho que o Zé, né? Foi ontem, estava falando da linha de 4, né? Com o Kelvin, com o Abner na esquerda. Tô pesquisando aqui para pegar o time que foi o time titular contra o Red Bull, né? Que ele colocou, que é o Bento,
no gol, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Eric, Alex Santana, Canóbio, Terans, Coelho e Pablo lá na frente. Tá muito agressivo para amanhã, Zé. Sim. Não, tá muito ofensivo esse time. Eu acho, antes de mais nada, dar um beijo na minha filha, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns! 13 aninhos, popocas. E... Não posso perder, os meus também estão. Ah, é? 15 anos, Caio Helena, um beijão. Também não posso dar, mas minha mãe, Dona Maria, também está fazendo hoje aniversário. Vocês estão falando sério? Vou pensar até 3 horas, vou com a minha conta. Ontem foi o meu, Meu hein? primo Ontem foi o Vitor, meu. um abraço. Não, e outra coisa que eu tenho que falar, porque tá vindo do meu coração. Rafa, como é bom dividir com você a mesa aqui. Obrigado, Tô muito Zé. feliz, muito Obrigado. feliz. Que legal, muito feliz que legal. mesmo. Obrigado pelo carinho. Você Você é um sabe amigo que querido. é um parceiro de longa data já da Força Rádio. Então, Dá latinha. muito legal, muito legal mesmo. Eu acho que o Felipão vai colocar uma linha de 4, 3 jogadores no meio-campo, Fernandinho, Eric, ou Hugo Moura, Fernandinho e Felipe e o Alex Santana, coloca o Canóbio, aí aquela coisa do Coelho ali, junto com o Pablo ali na frente. Por quê? Dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui sobre preenchimento de espaços dentro do meio-campo, você tem o Eric, você tem talvez o Hugo Moura e o Fernandinho. Né? Não sei a definição aí se é o Hugo Moura centralizado e o Fernandinho junto com o Eric. O que o Atlético pode fazer quando recupera essa bola? Explorar a força desses dois jogadores do meio-campo, que são jogadores que chegam, como gosta de dizer o Price, né, uma linguagem nova no futebol, box to box. Depois tua conta essa aí. Outra geração. Entendeu? Porque o Flamengo, teoricamente, tem 2 jogadores de marcação, que seria o Thiago e o João, mas só que eles não ficam um do lado do outro, né? O João fica um pouco mais do lado esquerdo, o Thiago mais centralizado e o Everton Ribeiro dá aquela mão por dentro, mas ele está sempre disposto ali, já predisposto a sair para o lado para poder fazer essa marcação, ajudar na marcação e também criada ali, né? O Everton, quando recebe essa bola, ele não recebe centralizado, ele recebe entre a lateral e o meio campo, ele fica parado ali do lado esquerdo. Se você analisar todos os jogos que ele recebe essa bola entre as linhas, ele fica praticamente parado ali, seja do Felipe Luiz, seja do Thiago Maia, ali um posicionamento que ele se encontra confortável. Quando o Atlético tira esse espaço e coloca 2 jogadores de força para fazer com que o Flamengo tenha que correr atrás desses atletas quando eles recuperam a bola, o Flamengo começa a ter uma certa dificuldade, porque o Gabigol não volta para marcar. O Pedro dá uma mão, né? E o Arrascaeta também volta, aquela sombra, né? Que a gente fala sombra no primeiro volante ali e tal. Mas esses caras, você precisa tê-los, os caras frescos, né? Os caras inteiros para quando pegar essa bola, eles terem a lucidez para poder jogar. Então, teoricamente, o Flamengo defende com 2 jogadores apenas, que é o Thiago e o João. Né? Então, se o Atlético conseguir preencher esse espaço e criar superioridade numérica, vai acontecer o que aconteceu com o São Paulo, né, que o São Paulo encheu o meio-campo ali e recuperava essa bola e conseguia sair em velocidade. Esse eu acho que é uma das coisas que o Atlético pode fazer, mas o problema é como será a estratégia do Felipão. Eu pressiono o Flamengo, eu espero o Flamengo, porque um jogo condiciona muito. Um jogo condiciona muito, porque se o Atlético chegar numa bola parada com 15 minutos de jogo, uma bola parada, cabeceio, Thiago Heleno vai lá e faz o gol 1-0, muda tudo. Muda toda a preparação de jogo, tanto do Flamengo como do Atlético. E em um jogo como esse, tudo pode acontecer. O Palmeiras, no ano passado, surpreendeu o Flamengo com 15 minutos de jogo. Né? Mike nas costas. Depois, o que aconteceu? O Palmeiras jogou dentro da sua zona de conforto, o Flamengo teve que acelerar o ritmo, acelerar, e o jogo ficou, sabe, pau a pau. Aquela diferença que a gente falava que existia entre Palmeiras e Flamengo, ela deixou de existir. É a mesma coisa com o Atlético. Tem muita diferença técnica dos times entre um e outro. Só que por ser um jogo só, por ser um Felipão preparando essa equipe, trabalhando dentro do vestiário, a cabeça dos jogadores e o entendimento para saber que em um jogo tudo pode acontecer e que não vai ter o próximo jogo. Então, a cabeça dos jogadores, eles vão falar, eu quero jogar também, eu não posso ficar só me defendendo. Porque se você ficar só se defendendo contra o Flamengo, você vai tomar gol. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu acionar o Jean em Guayaquil. Jean, ainda nesse debate de favoritismo, do que esperar do jogo, eu tinha uma hashtag aqui, um comentário legal, que era do Marcos Leite. Flamengo, depois do susto na final da Copa do Brasil com o Corinthians, vai entrar ligado. Eu acho que já entraria ligado, mas eu vou pegar a mensagem do Márcio Leite no seguinte sentido. O que a final da Copa do Brasil traz de ensinamento para o Flamengo para esse jogo, se é que traz alguma coisa? E o que exemplos de times que conseguiram jogar contra o Flamengo trazem de lição para o outro lado?
eu acho que aquele jogo do São Paulo, ter dominado o Flamengo, tomar o 3-1, não me parece ser o caso para um time do Filipão. Mas o do Inter, do Mano, sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A final da Copa do Brasil que gera para o Flamengo e esse número maior de informação que a gente tem do Flamengo hoje, Dorival, que na hora que encaixou, como dizia o Zupac, a bibliografia não era tão extensa, agora tem mais elementos, gera para o furacão do Filipão, Jean. Então, Felipe, sinceramente, eu acho que como ensinamento, a Copa do Brasil vai significar pouco para o Atlético Paranaense, até pelo que você falou, o mesmo motivo que você citou a pegar como referência o jogo do São Paulo. Eu acho que tanto o que o São Paulo tentou fazer contra o Flamengo em boa parte do jogo, como aquilo que o Corinthians fez, por exemplo, no segundo tempo do Maracanã, do jogo do Maracanã contra o Flamengo, o Atlético Paranaense não vai querer fazer. Acho que não vai ser essa a proposta do Filipão, e aí, corroborando tudo que vocês estavam falando em relação à escalação do Atlético Paranaense, né? A gente tem a convicção de qual vai ser o time do Flamengo, a gente sabe como o Flamengo vai jogar, o que ele pretende fazer, e a gente tem uma ideia de como o Atlético vai jogar, embora a gente não tenha a certeza das peças, né? Eu tô de acordo com o que disse o Rafa, acho muito difícil você ter os dois pontas, ele citou até, né, Coelho e Canóbio como possibilidades, mas há quem fale até na possibilidade do Vitinho começar jogando ao lado do outro atacante, que provavelmente seria o Pablo e não o Vitor Roque. Eu também, se tivesse que apostar, também apostaria nessa escalação com, vamos dizer, os 3 volantes, o Terans. E aí tem uma coisa interessante, se for o Canóbio, o parceiro de ataque do Pablo, supostamente do Pablo, o Canóbio é o cara que talvez tecnicamente seja aquele que menos entrega do ponto de vista ofensivo, mas é o cara que pode fechar a linha de 4, né? E aí você libera mais o Terans. O Filipão já fez isso algumas vezes, né? Em confrontos contra o Palmeiras, se não me engano. Ele chegou a fazer isso, a deixar o Terans mais liberado, não agora, inclusive, nas semifinais da Libertadores, mas em outros jogos ele deixou o Terans mais à frente, ao lado do Pablo ou ao lado do Vitor Roque. Então, eu continuo achando uma grande incógnita. A gente acertar os 11 do Atlético Paranaense vai ser muito difícil. Mas em relação à postura, né, a como o Atlético vai jogar em relação ao Flamengo, aí eu acho que o ensinamento não vai ser o que o Corinthians fez no segundo tempo. Eu estou dizendo, poderia ser, porque foi, acho que, uma belíssima segunda etapa do Corinthians diante do Flamengo. Conseguir fazer aquilo que o Corinthians fez contra o Flamengo não é o normal, né? Você não consegue, em geral, deixar o Flamengo acuado no seu campo. Mas eu não acredito que essa vá ser a tentativa, não. Então, talvez, você citou, né? Como modelo, ele possa pegar o jogo do Internacional, o que o Inter do Mano tentou fazer, talvez seja mais por aí. Mas é muito difícil a gente prever e acertar os 11 que vão começar a partir da manhã pelo lado do Atlético Paranaense. Filipão conseguiu o que ele queria, né? Jogou terça-feira, perdeu para o Palmeiras. Quarta-feira, qual é o time do Atlético para sábado? Quinta-feira, qual é o time do Atlético para sábado? Sexta-feira, qual é o time do Atlético para sábado? O Filipão queria isso. O Filipão queria que toda a tônica dos debates fossem ao longo da semana, que escalação ele ia colocar. Você tem várias maneiras de você fazer a análise. Ou você pega, como o Zé fez, um parâmetro de uma escalação interessante, ou você faz essa análise que o Jean traz com outros elementos de outros jogos, você provocou em cima de uma outra partida. Você pode pegar qualquer exemplo ao longo desse passado recente para poder estruturar uma aposta, uma ideia, uma intenção, um objetivo, mas não dá para ter certeza. E é isso que o Filipão deve estar lá sentado na concentração, rindo todo mundo. Eu acho que quem jogou terça não vai jogar final. Rafa! Você acha? Fala, Jean. Vamos com o Jean e o Rodrigo já pega aqui. Não, e ele nem precisou engessar a perna de ninguém, né, pra gerar essa dúvida. Quer dizer, a dúvida ela vai continuar existindo provavelmente até 1 hora antes do jogo, sem fazer aquele mistério sobre quem tá machucado, quem não tá machucado. Quer dizer, não existe dúvida em relação às condições físicas dos jogadores, mas o próprio histórico, né, do Flamengo nos últimos jogos importantes, vocês citaram, né, contra o Flamengo mesmo na Copa do Brasil, foram 2 vezes jogando com 3 zagueiros. Ninguém tá apostando nos 3 zagueiros, mas de repente até por isso vai ser uma surpresa do Filipão. Sinceramente, difícil saber, mas é curioso que dessa vez ele não precisou engessar a perna de ninguém como tinha feito, por exemplo, com o Arce na época do Palmeiras. Bueno, você ia falar que você acha que terça-feira quem jogou não começa? Eu acredito que o técnico Felipão ele vai jogar com o timezinho fechadinho. Eu acredito que o meio-campo ele vai tumultuar com 5 homens de meio-campo ali para poder pegar aquela primeira bola e tentar jogar no contra-ataque.
Então o Dorival Júnior tem que ficar ligado, principalmente as laterais, né, com o Rodinei e Felipe Luiz. O Felipe Luiz não tem saído muito, mas o Rodinei costuma sair e deixar muito buraco. Então o Dorival tem que prestar atenção nisso daí, tem que chamar a atenção do Rodinei para não deixar buraco, porque o Felipão é um técnico experiente, assim também como o Felipão sabe que o Flamengo ataca muito também pelo lado do Rodinei, então o Felipão também vai fechar aquele lado ali, tanto que eu acredito que ele vai jogar com 5 homens ali no meio campo. Ele não deve entrar com 3 zagueiros, eu descarto isso aí, ele não vai querer só ficar se defendendo num jogo desse, é um jogo só, então ele pode arriscar, ele tem que arriscar também, ele não pode só ficar para trás. Entendeu? Então eu acredito que vai ser um jogo parelho, não vai ser um jogo assim tão discrepante, onde o Flamengo vai massacrar, não vai, é final. Independente do time do Atlético estar jogando bem ou não, é uma final e numa final as equipes se superam. Então eu acredito que vai ser um jogo de superação para as duas equipes e vai vencer quem estiver melhor fisicamente e mentalmente no jogo e também tecnicamente também, que é o que conta, né? Tem que estar bem tecnicamente para poder fazer os gols e as principais jogadas, né, do jogo. Eu espero que o Arrascaeta esteja bem, o Thiago Maia também esteja bem também, porque o Flamengo perdeu um pouquinho quando teve que substituir esses jogadores no último jogo, mas eu acredito que nessa partida vai estar todo mundo, não 100%, mas quase 100%, né? Já o Atlético Paranaense também não tem desfalques para esse jogo, então o Felipão fica colocando essa dúvida na cabeça, né, de todo mundo, qual time ele vai escalar, mas brevemente nós saberemos aí qual vai ser o time do Felipão para enfrentar o Flamengo amanhã, 5 horas da tarde em Guayaquil, galera. Lembrando, vou estar passando tudo do Flamengo e do Atlético Paranaense aqui no canal, as principais notícias, galera. Para isso você tem que se inscrever no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do nosso canal, e também coloca nos comentários aí o placar desse jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense.